Presidente do Governo Regional dos Açores critica a classe política do continente. Contra a situação em Myanmar, mais de 30 países organizaram protestos, nem todos foram pacíficos. O Sporting venceu o Guimarães por 3-0, os Leões estão, por enquanto, no segundo lugar. Nos Laboratórios Sun, fazemos de tudo para testar a eficácia do novo Sun Magic Shine. Uma fórmula única para um brilho nunca visto. Novas pastilhas Sun Tudo em 1 Magic Shine. As pastilhas Sun mais brilhantes de sempre. Boa tarde. O Presidente do Governo Regional dos Açores diz que a classe política do continente não conhece a realidade das ilhas. Carlos César vai mais longe e afirma mesmo que há um déficit político em relação às autonomias regionais. As críticas foram transmitidas a Cavaco Silva. César pediu ao Presidente da República que exerça uma influência ativa que ajude a ultrapassar o problema. Lado a lado nos Açores, um para conhecer os problemas que subsistem no arquipélago, o outro para denunciar algumas questões que persistem no continente e afetam o arquipélago. Carlos César agarra-se a Cavaco como interlocutor privilegiadíssimo para fazer passar a mensagem do déficit político quanto à autonomia regional. Pedi ao Sr. Presidente da República que exercesse uma influência ativa junto dos políticos nacionais, junto da opinião pública, da opinião publicada, no sentido pedagógico e no sentido de mobilizar a sociedade política portuguesa para o apoio às autonomias regionais. É fundamental que os portugueses, no seu conjunto, e que em particular os políticos com maior responsabilidade, considerem a autonomia um ganho, considerem a autonomia dos Açores e da Madeira como um fator de estruturação do Estado democrático. Carlos César sublinha que o problema resulta de um desconhecimento da realidade insular, transversal a toda a classe política, transversal a todos os governos da República. Não só este, portanto, ainda que tenha sido principalmente este governo a alterar e a mexer num dos pilares fundamentais da autonomia regional. A lei das finanças locais voltou a ser falada e criticada pelos autarcas do arquipélago num encontro com Cavaco. Uma lei que tem um conjunto de travões e que ainda não está em pleno em vigor, porque só a partir de 2009 é que tem os efeitos mais perversos, que são os efeitos da redução de despesas, sobretudo nos municípios mais pequenos, e que os Açores são muito afetados por isso, exatamente pela sua dimensão. A preocupação foi havida por Cavaco, mas também pelo Ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira, que acompanha Cavaco na primeira visita aos Açores como Presidente da República. A relação entre o continente e as regiões autónomas é uma longa história de polémicas, em especial no que diz respeito à Madeira. A mais recente, com a aprovação da Lei das Finanças Regionais, levou Alberto João Jardim a dissolver o Parlamento e a convocar eleições antecipadas. Madeira e Açores viveram nos últimos anos em clima de divergência, até à chamada União de Facto, celebrada na passada semana. Portugal não é um país desenvolvido. Foi quase sempre da Madeira que chegou o discurso mais contundente. Há mais de 2 décadas no poder, Alberto João Jardim manteve com os vários governos do continente relações difíceis, carregadas de polémica. A mais recente levou-o mesmo a dissolver o Parlamento Regional e a convocar eleições antecipadas. A Lei das Finanças Regionais provocou a ruptura com o governo socialista. Pela primeira vez em 30 anos de autonomia, Jardim não cumpriu o mandato até ao fim. É como uma pessoa estar a fazer uma casa com o dinheiro que tem no banco e de um dia para o outro o banco lhe tirar esse dinheiro com o argumento que não gosta dessa pessoa. Na campanha eleitoral, Jardim chegou mesmo a chamar fascista ao primeiro-ministro. O líder do governo regional havia de conseguir o melhor resultado de sempre. A Lei de Finanças Regionais não teve o mesmo impacto nos Açores e por razões óbvias. A região vai receber mais 7 milhões de euros com a alteração. Carlos César criticou a demissão do presidente do Governo Regional da Madeira, considerando que só servia para adensar a precariedade com que a opinião pública olha para as autonomias regionais. Eu creio que o Dr. Alberto João Jardim, com essa sua atitude, procura-se ganhar as eleições, ganhar 2 anos de mandato por antecipação,
mas não resolve nenhum problema da Madeira. Porquê é que não aceita que os Açores recebam mais dinheiro do que a Madeira? Eu aceito que eles recebam mais dinheiro que a Madeira. O que eu não aceito é que recebam à minha custa. Disseram-me que eu fiz bem em trocar esse concerto por uma entrevista cacofónica e tarouca. E eis que, ao fim de 11 anos de divergência, o inesperado aconteceu esta semana. Jardim e César juntaram-se no que chamaram uma união de facto. Uma união de facto. Mas foi um namoro de 11 anos. Leva-se 11 anos a namorar, a mandar pérolas um ao outro. A mandar pérolas um ao outro. noiva à moda antiga. Juntos e críticos em relação ao governo, César defendeu que os Açores estão a ser prejudicados porque Lisboa não cumpre a lei de finanças locais. Agora os dois líderes regionais estão finalmente em sintonia. Os problemas económicos de uns são oportunidades de negócio para outros. Estão a aumentar os leilões de casas penhoradas. Uma das razões é a subida das taxas de juros. José Sócrates foi esta manhã surpreendido por várias dezenas de manifestantes. Foi em Montemoro Velho, onde o Primeiro-Ministro apresenta hoje um investimento de mais de 64 milhões de euros naquele concelho do distrito de Coimbra. À espera de José Sócrates estavam representantes de vários sindicatos. O objetivo era entregar uma carta reivindicativa ao líder do governo, mas a polícia impediu que se aproximassem. Do lado de lá, da barricada montada pelas autoridades, o Primeiro-Ministro foi recebido com apupos e palavras de ordem. Uma situação desvalorizada por José Sócrates. Já Mário Nogueira, da FENPROF, reclama outra atitude perante o movimento sindical por parte do líder do governo. Nós hoje temos uma mensagem muito simples, temos uma carta que lhe iremos entregar precisamente onde alertamos e dizemos: Senhor Primeiro-Ministro, os sindicatos fazem falta à democracia, os maus governantes é que não. Hoje só vamos fazer isso e é esta a nossa mensagem ao Senhor Primeiro-Ministro. Não sei se conseguirão, porque as autoridades estão a tentar retirar-vos daqui. Eu penso que aqui há duas medidas. É assim, há um grupo que está para bater palmas e aplaudir, pode ficar, e há outro grupo que não está para aplaudir, não pode ficar. Mas se for necessário, nós também aplaudimos e entregamos a carta entretanto. Eu acho que o Partido Comunista agora decidiu seguir esta linha, que é de onde quer que eu vá, fazem uma manifestação. Utilizando, aliás, os seus dirigentes sindicais. E eu julgo que o Partido Comunista confunde o direito de se manifestar com o direito de insultar. Ora, não são as mesmas coisas. O Ministro da Justiça não comenta as declarações de Catalina Pestana sobre os abusos na Casa Pia. Alberto Costa esteve esta manhã no Supremo Tribunal de Justiça, que a partir de hoje abre as portas para visitas guiadas a um edifício marcado pela história e pela arte. Ali está a figura do primeiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Carvalho, o homem que afrontou a Rainha, quando a Rainha lhe mandou dizer que não estava a gostar das decisões do Supremo. A Rainha era Dona Maria II, o Guia Noronha do Nascimento, o atual Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. A mais alta instância judicial portuguesa passa a estar aberta ao público nas manhãs de todos os primeiros e terceiros domingos de cada mês. Tornar menos sacralizada a ideia da justiça, isto é, permitir ao cidadão vir aqui e ver. Quem é que julga? É algum sacerdote? É algum Deus? Não. É uma pessoa igual a qualquer outra. A última palavra da Justiça é dada nestas salas. Aqui são apreciados recursos criminais cíveis e de trabalho. O Tribunal ocupa este espaço desde 1833 e nasceu do liberalismo e dos ideais iluministas. É o primeiro livro de acórdãos das decisões do Supremo. Mas os convidados desta primeira visita já conheciam algumas das histórias. Um foi e o outro é Ministro da Justiça. É bom que os cidadãos tenham a possibilidade de conhecer os locais, os espaços onde se realiza a justiça. Ainda assim, por questões de segurança, os gabinetes dos juízes e as secções onde estão guardados os processos não fazem parte desta visita. De fora ficam também temas como as declarações de Catalina Pestana sobre abusos na Casa Pia, que o Ministro da Justiça prefere não comentar. 10% das pessoas desaparecidas em Portugal têm mais de 65 anos.
Muitas vezes perdem-se e não têm documentos. As doenças e a solidão tornam difícil o regresso a casa. Com a subida das taxas de juro, muitas famílias já não conseguem pagar os créditos à habitação e acabam por entregar as casas aos bancos. Casas que depois acabam por ser vendidas em leilão a preços mais baixos. Uma oportunidade de negócio aproveitada por muitos. Todos os dias são afixadas cada vez mais placas como estas. Casas que vão ser leiloadas porque os proprietários deixaram de poder pagar a prestação do crédito à habitação. Por causa disso, tiveram que entregar a casa ao banco. Seja por força de situações de desemprego ou de situações familiares, divórcios, que também são um contributo importante para estas crises familiares. Portanto, negociam com as instituições de crédito a entrega das mesmas e, portanto, depois os bancos ficam com uma carteira de imóveis para colocar no mercado. Foi através de leilões que os bancos encontraram uma forma de vender os imóveis com que ficavam. Hoje em dia são cada vez mais as pessoas que procuram os leilões para comprar casa própria, mas a grande maioria faz disto um negócio. No fundo, às vezes o mal dos outros é o mal para uns, bem para outros. Pois dá com certeza mais rendimento, é mais barato. Vamos tentar, já ver se estão o preço mais ou menos jeitoso para o filho que temos. Só mesmo no leilão é que nós podemos ter a noção do que, mas quase sempre se faz um negócio melhor. Foi a partir de 2000-2001 que o crédito à habitação sofreu um aumento exponencial. Mas a subida das taxas de juro tem tornado os pagamentos mensais incomportáveis para muitas famílias. O crédito mal parado tem vindo a aumentar. O boletim estatístico do Banco de Portugal revelou que em julho o incumprimento das prestações bancárias pelos particulares subiu quase 2% face ao mesmo período do ano passado. Os leilões são, por isso, uma forma de fazer negócio para entidades financeiras e para particulares. Com um levantar de braço, pode comprar-se a casa desejada. Estávamos a contar com a casa, pronto, e saímos. E estou muito contente. Ainda assim foi um bom preço? Sim, acho que sim. Porque a casa é muito boa. A primeira vez que veio a leilão foi a primeira licitação que fiz e fiquei com o apartamento. Acha que aqui se fazem bons negócios? Já se fez melhores. Agora há mais concorrência? Agora há muita mais concorrência. Ainda assim, os indicadores parecem não assustar os portugueses. Apesar do aumento das taxas de juro, o ritmo dos empréstimos à habitação concedidos pela banca não está a abrandar. Desde julho do ano passado, os pedidos de empréstimo aumentaram quase 8%. Resta saber quantas destas casas voltarão a ser leiloadas. 76 mil euros. Duas, está fechado, vai rematar 76 mil euros. Parabéns, que um salve de palmas. Para a subida das taxas de juros está a levar também a uma outra situação. Há uma nova procura pelo arrendamento. São sobretudo os jovens que optam por esta alternativa na hora de escolher uma casa. Arrendar é cada vez mais a solução para ter casa. As constantes subidas das taxas de juro levam a que, na hora de escolher uma habitação, se volte a equacionar alugar um espaço, como aconteceu até aos anos 80. Foi o caso de Susana Oliveira. De início eu estava na ideia da compra, mas entretanto optei por o arrendamento porque os juros estão muito altos e com os meus rendimentos com os do meu marido não coincidem com o empréstimo para comprar a casa, não dava para comprar. Além das mexidas nas taxas de juro, também a dificuldade em obter crédito junto da banca faz com que o arrendamento seja cada vez mais uma opção. Primeiro é a dificuldade que as pessoas têm em adquirir casa para a habitação própria devido ao crescente aumento da taxa de juros. E o segundo é devido às dificuldades económicas também levantadas pelos bancos e principalmente antecedentes bancários que as pessoas têm que as impossibilita de comprar. Arrendar um T2 custa em média 400 euros por mês e são sobretudo os jovens que escolhem ter casa nessas condições. A pessoa deve equacionar que está a fazer um contrato que lhe ficará mais económico do que a compra da habitação própria permanente, não é? Porque tem sempre impostos a pagar, despesas bancárias, etc. Pensando num futuro próximo, com a alteração das condições económicas do agregado familiar,
poder então decidir-se na compra da habitação própria. A gente sabe que está a pagar uma coisa que não é nossa e vai pagando e quando a gente vai dar conta está a pagar e não, acaba por não ser nosso. E obviamente se fosse para o banco, no futuro se calhar poderia demorar 20, 30 anos, mas acabaria por ser minha. Por causa da crise dos mercados internacionais, em Portugal o mercado imobiliário também está parado. Os arrendamentos são, por isso, cada vez mais uma opção. Os produtores de flores fazem a denúncia. Cerca de 70% do volume de negócios do setor foge ao pagamento de impostos. Os floricultores garantem que o mercado paralelo põe em risco centenas de explorações que cumprem as regras. À primeira vista, o negócio parece florescer, mas os produtores garantem que o setor vive dias difíceis, porque grande parte da concorrência não segue as mesmas regras. Há distorções graves na concorrência aqui e começa-se a tornar uma situação algo insustentável, não é? Porque, no fundo, estamos a falar de concorrência desleal. A gente não consegue competir com quem não passa a fatura, porque depois não é só a questão do IVA, tem a questão também dos trabalhadores que a gente tem ao nosso serviço, que estão devidamente inscritos na Segurança Social e por aí fora, e a gente tem que lhes pagar, não é? E a concorrência não existe, no fundo, não é? Então, não estamos a competir em igualdade de circunstâncias. Quem produz tem muitas vezes que assumir os 12% de IVA como custo sem retorno. Se assim não for, não conseguem colocar o produto no mercado, que é cada vez mais expressivo. Nos cemitérios, todos os dias, são milhares e milhares e milhares de flores para enfiar aos cemitérios. Os casamentos, as festas, agora na época de verão, são milhares e milhares de flores que fazem as festas. As campanhas, o Natal, o Dia dos Namorados, toda essa época, os finados que estamos agora a chegar, são milhares e milhares de euros. O mercado paralelo representa seguramente mais de 70% do negócio da flor em Portugal. Um problema que se coloca do início ao fim da cadeia de comercialização, já que também o cliente final quase nunca exige recibo às floristas. O cliente chegar e pedir uma fatura, isso não acontece. A concorrência desleal, garantem os produtores, chega também de fora, pela vizinha Espanha. São muitos os caminhões que entram em Portugal todos os dias e que, mesmo fiscalizados, não é fácil contabilizar o número de flores que transportam, sobretudo quando as contas são feitas aos milhares. Só no ano passado desapareceram em Portugal 180 pessoas com mais de 65 anos. A maioria é encontrada 48 horas depois. Mas o que é certo é que estes casos, registados pela polícia, correspondem a 10% do total de desaparecidos. São idosos que muitas vezes se perdem e não levam documentos e que, em alguns casos, não têm quem os procure. O jogo do tempo tem regras diferentes. Os compromissos há muito que acabaram. A disponibilidade é agora dos amigos. Ultrapassam em média os 70 anos e partilham quase todos os receios. António tem 87 anos. Há mais de 10 que está sozinho. Gosta de passear e, quando se junta ao grupo de amigos, tem sempre qualquer novidade para contar. Hoje, traz consigo um livro, Vigiados e Perseguidos. Foi. Recordas também a famosa resposta do capitão Catela quando ainda inspetor da PIDE... António já se perdeu 2 vezes. Numa delas fez um traumatismo craniano. Quem me ajudou? Fui para o hospital, à sala de operações, tive 4 noites e 4 dias, fizeram 4 taques e depois o operador, o chefe da operação, disse: o Sr. António não vai ser operado. E eu a chorar dizia assim: Sr. doutor, opere-me que eu quero morrer na operação. Eu não falava só assim: Sr. doutor, opere-me que eu quero morrer na operação. A família foi contactada porque António trazia consigo a identificação. Anda sempre com o bilhete de identidade, com a sua documentação. Tenho aqui a fotocópia do bilhete de identidade, porque o bilhete de identidade está sempre em casa, porque fui já roubado 5 vezes no metro. Não costumo andar, sabe porquê? Porque já me roubaram uma vez, 2 vezes ou coisa assim. Eu agora trago aqui só uma fotocópia do bilhete de identidade para os ladrões, que a gente sabe como é aqui os transportes. E agora não, só trago uma fotocópia do bilhete de identidade, mais nada. E os números de telefones e essa coisa toda. Trago o bilhete de identidade e os documentos obrigatórios. No caso das finanças, cartão de aposentado, obrigatório. A verdade é que nem todos cumprem estas regras. Só no ano passado foram dadas como desaparecidas 180 pessoas com mais de 65 anos. Normalmente estes casos não têm que ver com crimes, são pessoas que por vezes se desorientam, que saem e depois esquecem o caminho de retorno, não levam as carteiras, não levam os bilhetes de identidade, não levam ninguém, portanto depois de 2 uma.
Ou a pessoa está suficientemente lúcida para falar, para dizer o seu nome, para dizer onde é que mora, ou a pessoa tem algum problema em que tem alguma dificuldade em fornecer essas informações ao grupo ou à pessoa que os encontrou, e depois temos ali um problema de investigação, em que temos que determinar quem é a pessoa, onde é que a pessoa vive, etc. Isto, por vezes, é complicado. Perda de memória, falta de orientação ou solidão levam muitos a partir sem deixar rastro. A Polícia Judiciária registra em média um desaparecimento em cada 2 dias. A maioria é encontrada 48 horas depois. O número de desaparecidos com mais de 65 anos corresponde a 10% do total de desaparecidos em Portugal. Para evitar desfechos trágicos, até porque será previsível que este número aumente nos próximos anos face à evolução demográfica, a polícia pede para que os idosos não venham para a rua indocumentados. Um gesto simples que pode ajudar quem ficou incapaz de encontrar o caminho de regresso. No adeus ao relevado, o Sporting voltou a dizer olá às vitórias. Os Leões bateram o Guimarães por 3-0 e estão, por enquanto, no segundo lugar da classificação. A situação na antiga Birmânia gerou uma onda de protesto que se estendeu ontem a mais de 30 países. Na Tailândia, por exemplo, mais de 300 birmaneses marcharam até à embaixada em Bangkok. O que começou por ser uma manifestação pacífica terminou com confrontos entre manifestantes e polícia. Também na Coreia do Sul se juntaram defensores dos direitos humanos para pedir a paz em Myanmar. Milhares de pessoas vieram para a rua em países como a Austrália, Índia, Tailândia, Inglaterra ou Estados Unidos. Todos pedem uma ação mais forte por parte da comunidade internacional. Em Portugal está marcada para amanhã uma ação idêntica. Está prevista para as 5 da tarde uma vigília junto à estátua do Marquês do Pombal, em Lisboa. Os enviados especiais da RTP à antiga Birmânia visitaram uma aldeia de deslocados. São pessoas que fugiram à repressão de Rangoon e que vivem sob proteção da guerrilha. Enquanto ensina os seus alunos, a memória da aldeia natal deixada para trás parece desaparecer do seu olhar. Uma entre tantos outros deslocados internos que procuraram proteção nas áreas controladas pela guerrilha. Na aldeia, foram reconstruindo as suas vidas. Educar as crianças, os jovens, ensinar a cultura do povo Karen é fundamental. We need more school teachers to teach in high school. Here is better if we have the school in Kotule and our Karen people, if we set up the school here, is better than in other side. Pessoas que saíram das suas aldeias, que fugiram da repressão militar de Rangoon. Aqui estão sob proteção do exército Karen. São deslocados internos como tantos outros. Estamos em plena época das chuvas, o que torna a vida destas pessoas ainda mais difícil. Aqui vivem perto de 700 pessoas. Embora a vida não seja fácil, esta é uma aldeia onde os bens essenciais estão assegurados. Estamos perto da fronteira com a Tailândia. No interior, a realidade é bem mais dura. Aos 27 anos e com 4 filhos, esta mulher Karen lembra os maus tratos às mãos dos militares birmaneses. De casa em casa, as histórias repetem-se. A fuga, o sofrimento, a sobrevivência. A esperança de regressar à aldeia onde nasceram. Pessoas que vivem escondidas no seu próprio país. Pedro Valador e Francisco Piedade, RTP, Birmânia. Há uma reviravolta política na Grã-Bretanha, depois de ter avançado nas últimas semanas com a hipótese de eleições antecipadas como forma de legitimar o poder. O primeiro-ministro Gordon Brown descartou ontem essa ideia. A decisão foi naturalmente associada à repentina subida dos conservadores nas últimas sondagens e pode trazer consequências para Brown e para o Partido Trabalhista.
A decisão de fazer marcha atrás foi tornada pública numa entrevista à BBC, que será hoje transmitida integralmente. Caiu que nem uma bomba nos meios políticos britânicos. À parte de todas as outras considerações, esses são unânimes em afirmar que Gordon Brown pôs os interesses pessoais e do seu partido acima dos interesses do país. Brown defende-se com os argumentos de que tem uma ideia de mudança para o país e o direito a tentar pô-la em prática. I'll not be calling an election, and let me explain why. I have a vision for change in Britain, and I want to show people how in government we're implementing it. Para os partidos de oposição e para os analistas, o recuo de Brown não é seguramente alheio à subida dos conservadores nas sondagens, desde o recente congresso que uniu os Tories em torno do líder. Para Cameron, a atitude de Brown revela indecisão e fragilidade. The big disappointment for me, and I think for millions of people in this country, is we're now going to have to wait possibly 2 years before we can get the real change that we need in our country. Brown terá agora de explicar ao seu próprio partido como dilapidou numa semana uma vantagem de mais de 10 pontos. Para muitos, nunca mais será capaz de recuperar a imagem de solidez e confiança que construiu ao longo dos últimos anos. O Tratado Reformador da União Europeia pode ser consultado na internet. Esta semana, a presidência portuguesa deu por encerradas em Bruxelas as negociações técnicas sobre o futuro Tratado Europeu. O texto está pronto, só falta mesmo o acordo político dos 27, o que pode acontecer dentro de 2 semanas. O nome Tratado de Lisboa está assim mais perto de poder ser uma realidade. Com o Tratado Reformador, a Europa terá um presidente por 5 anos, uma comissão mais reduzida, um Conselho de Ministros, um Conselho Europeu e um alto representante dos 27 para as relações externas. Novidades do documento que vai reger jurídica e institucionalmente a União Europeia, mas já lhe chamaram indigesto. São 296 artigos que ocupam 147 páginas, seguidas de 69 de protocolos e 63 de declarações unilaterais. Total, 279 páginas. O Tratado Reformador da União Europeia, o Tratado Simplificado, está pronto a ser submetido à aprovação política e, se ainda for aprovado na capital portuguesa, virá a chamar-se Tratado de Lisboa. Donc je crois qu'on va vers l'approbation du texte. Du texte de Lisbonne, vous croyez? Oui. Le traité de Lisbonne. C'est ça. Voilà, on l'appellera le traité de Lisbonne, parce que dire qu'il est simplifié, c'est un peu exagéré, parce qu'il est plus long et plus difficile à lire. Vaut mieux l'appeler le traité de Lisbonne. Depois da Cimeira de Bruxelas em julho, ainda com a presidência alemã da União, França e Holanda, que chumbaram a Constituição em referendo, deixaram de ser problema. Reino Unido e Polónia são menos, mas continuam a ser calcanhares de Aquiles das negociações. O antigo presidente da França, Giscard d'Estaing, presidiu a comissão que redigiu o texto da Constituição que fracassou. Na altura da passagem do testemunho a Portugal, mostrou reservas relativamente ao sucesso português. Agora elogia o trabalho da presidência responsável pela redação do tratado. On ne peut lui faire aucun reproche. Il y a des pays qui sont toujours hésitants, très peu d'ailleurs, parce que nous sommes 27. Très peu qui ont toujours à la fin une demande de plus. Il faut faire attention à ces demandes, la présidence y fait attention. Je ne crois pas que là-dessus il puisse y avoir vraiment un refus d'approbation du texte. Se a 18 e 19 deste mês os 27 líderes políticos chegarem a acordo no Conselho Europeu Informal de Lisboa, poderá ficar definitivamente afastada uma das piores crises políticas e institucionais da União Europeia. Pelo menos 400 pessoas foram detidas pela polícia em Copenhaga. As autoridades da Dinamarca dizem que nunca fizeram tantas detenções num único incidente. Tudo aconteceu na sequência de uma manifestação que pretendia ser pacífica. A marcha começou por ser pacífica, mas depressa se transformou em violência. São mais de 3.000 pessoas, na maioria jovens, que seguem até um edifício que querem ocupar há 7 anos. Um prédio vendido pelo governo dinamarquês a um grupo religioso em 2000. Foi este o mote para as horas de violência que se haveriam de seguir. A polícia recebeu ordens para dispersar a multidão e para isso usou gás lacrimogéneo. A multidão não dispersou.
enfrentou as forças da ordem. 400 pessoas foram detidas, entre elas um jornalista que fazia a cobertura dos acontecimentos. As far as I'm aware, unless you're breaking the law, unless you do something to break the law, then you shouldn't be arrested. Yeah, you shouldn't be arrested for. I don't think you would get arrested for standing around trying to document history, trying to go about your professional duties. Diz a polícia que nunca deteve tanta gente de uma só vez. Os confrontos foram violentos, mas as autoridades dizem também que não há feridos. A capital da Suíça também foi palco de confrontos. Grupos de extrema-esquerda saíram à rua em Berna para interromper o comício de um partido de direita, o SVP. De acordo com as autoridades suíças, centenas de pessoas mascaradas atacaram um material de propaganda do SVP colocado em frente ao Parlamento. 18 polícias e 3 manifestantes ficaram feridos e foram detidas 42 pessoas. A violência impediu milhares de apoiantes do partido de direita de fazerem a marcha que estava prevista. O SVP tem sido muito criticado pela postura radical que tem sobre a imigração. No próximo dia 21 há eleições legislativas na Suíça. Violentas tempestades estão a deixar um rastro de destruição na Ásia. No Vietnã, devido ao tufão Lekima, parte do território ficou debaixo d'água. Já em Taiwan, começam as operações de limpeza depois da passagem de um outro tufão, o Krosa, que matou 5 pessoas. É o rastro do tufão Krosa. Onde antes passavam estradas, agora passa água e lama. As chuvas torrenciais provocaram deslizamentos de terra. Pontes e estradas não resistiram e foram levadas pelo caudal. Para além dos prejuízos materiais, o Krosa já fez 5 mortos em Taiwan. Agora começam as operações de limpeza, enquanto o tufão atinge a costa sudeste da China, mas já como tempestade tropical. Por precaução, as autoridades chinesas evacuaram mais de 1 milhão de pessoas das províncias de Zhejiang e Fujian. Escolas, aeroportos, estradas e tráfego marítimo estão encerrados em vários locais das duas províncias. No Vietnã, o tufão Lekima deixou grande parte do território debaixo de água. Muitas aldeias estão completamente isoladas. O exército e as autoridades vietnamitas estão a tentar socorrer as populações isoladas e a retirá-las para locais seguros. 10 mil pessoas foram, entretanto, deslocadas para terras mais altas. As chuvas torrenciais seguidas de inundações e deslizamentos de terra já causaram a morte a mais de 30 pessoas. Muitas continuam ainda desaparecidas. Este é o 5º tufão a atingir o Vietnã este ano. O Lekima já destruiu mais de 100 mil casas e 15 mil hectares de arroz. Os prejuízos atingem os 41 milhões de dólares. Quando todos pensavam que Hamilton seria hoje campeão do mundo, o britânico abandonou a prova. Kimi Räikkönen venceu o Grande Prémio da China e está de novo na corrida pelo título. A portuguesa Vanessa Fernandes igualou hoje o recorde de vitórias em provas da Taça do Mundo de triatlo ao vencer em Rhodes, na Grécia, alcançando o 10º triunfo global, o 6º da época. A campeã do mundo igualou a marca da lendária Emma Snowsill numa temporada em que apenas não venceu uma das 7 corridas em que participou na Taça do Mundo, a corrida de Mululaba. Vanessa Fernandes foi a segunda a cumprir o primeiro setor, os 1500 metros de natação, e a primeira a avançar para o segmento de ciclismo, num percurso de 40 km. Nos 10 km de corrida, a atleta portuguesa destacou-se e chegou à vitória sem oposição. No futebol, o Sporting despediu-se do relevado de Alvalade com uma vitória de 3-0 sobre o Guimarães. A equipa de Paulo Bento está por agora no 2º lugar da classificação e quebrou uma série de maus resultados no campeonato. O Noca Ajuda tinha prometido um vitória de ataque em Alvalade e cumpriu, como se prova logo no primeiro minuto neste remate de Desmaré. Na primeira parte, a equipa minhota esteve quase sempre melhor e o Sporting só no último minuto esteve perto do golo. Um lance, no entanto, onde foi assinalado mal um fora de jogo ali, Edson. O mau estado do relevado de Alvalade não explicava tudo e para a segunda parte, Paulo Bento apostou em Purovic e Ismailov. O russo, numa jogada que começa com uma falta não assinalada a meio campo de Vukcevic, vai inaugurar o marcador. Ismailov combina na perfeição com o Vukcevic e à saída do guarda-redes Nilsson toca a bola por cima do corpo deste.
1-0 para o Sporting, faziam a festa os mais de 30 mil adeptos leoninos. Aos 14 minutos, Ismailov com classe a desequilibrar. Marat Ismailov, aliás, foi o melhor em campo. A meio da segunda parte vai bizar num remate forte, onde Nilsson não fica isento de culpas. Os 2 primeiros golos de Ismailov no campeonato. O Vitória de Guimarães ainda tentou reduzir neste remate forte do jovem Rabiola, mas foi a equipa leonina quem chegaria ao terceiro golo num belo golpe de cabeça de Tonel. O central correspondeu da melhor forma a um livre de Romagnoli. Uma semana em cheio para Tonel, depois do golo em Kiev e da chamada à seleção nacional. 9 meses depois, o Vitória de Guimarães voltou a perder um jogo nos 90 minutos regulamentares. O Sporting, por sua vez, voltou aos triunfos no campeonato, após 2 empates consecutivos. Albento diz que foi duvidoso o lance do primeiro golo do Sporting. Já Manuel Cajuda não quer comentar, mas admite que foi determinante para a história do jogo. É verdade que esse primeiro golo condiciona tudo e provavelmente eu poderia ter-lhe respondido claramente que deve ter havido algum erro que condicionou todo esse tipo de situações. Agora, não me compete, o Vitória de Guimarães também tem gente inteligente que há de debater por isso e não vão ouvir da boca do treinador da Vitória aquilo que eu tenho visto ao longo das semanas. E umas semanas fala-se para um lado, na outra semana fala-se para o outro e quase nunca se fala de forma coerente. É um lance duvidoso. É um lance duvidoso onde estão vários jogadores a disputar a bola e depois acaba por cair um jogador do Vitória e possivelmente por essa confusão na disputa da bola o árbitro optar por deixar seguir o jogo. Se for contabilizar bem, ainda não estamos ressarcidos daquilo que perdemos. O líder do campeonato visita esta noite Coimbra. O Porto vai jogar com a Académica. Josualdo Ferreira promete uma equipa de ataque para alcançar a 7ª vitória consecutiva. A saudável vantagem sobre os rivais tem dado nos últimos tempos motivos para sorrir. Ainda assim, Josualdo Ferreira deixa o aviso. O percurso do campeonato tem armadilhas, basta dar um passo em falso. O melhor mesmo é não dá-lo já hoje, em Coimbra. Acho que é uma equipa mais difícil do que a anterior, porque estes momentos poderão ser mais difíceis para os jogadores nos entendimentos que querem ter dos métodos do seu novo treinador, mas é seguramente uma equipa mais motivada, mais a acreditar mais porque está a pontuar e, portanto, com jogadores em posições de conquista e, por isso, mais perigosa. Bem perto de Coimbra esteve ontem Pinto da Costa na inauguração de mais uma casa do Porto, desta vez em Leiria. O presidente dos Dragões não se esqueceu de enviar indiretas ao recente encontro de Luís Filipe Vieira e Filipe Soares Franco na véspera do Derby de Lisboa. Nós desde sempre tivemos a nossa estratégia, não para nos impor no norte do país, mas para nos impormos em Portugal e nos impormos por esse mundo fora. E é por isso que nós, sem alianças, sem brindes de vinho tinto, sem jornais a patrocinar-nos, temos mais vitórias internacionais que todos os outros juntos. No relevado, Josualdo Ferreira deve repetir o mesmo 11 em 2 jogos consecutivos, um facto inédito que deve acontecer frente à Académica de Coimbra. Lisandro Lopes é o melhor marcador da Primeira Liga. O argentino do Futebol Clube do Porto conta já 6 golos e dentro de campo distingue-se por ser imprevisível. Muito se tem gritado por causa dele. Com 6 golos marcados, Lisandro Lopes é, para já, o melhor marcador do campeonato. Já o ano passado considerei o Lisandro um jogador de grande utilidade para o Futebol Clube do Porto. Pela sua atitude, pela sua forma de jogar, pela sua disponibilidade. E, em função disso, adivinhava-se com a adaptação ao futebol português e ao próprio clube, seria, com certeza, um jogador a ter em conta no futuro. Temos sempre que ter os olhos vivos nele, porque é um jogador que dentro da área finaliza muito bem, tanto com a perna direita como a perna esquerda. Isso é a prova de que veio aqui em Passos e conseguiu fazer 2 golos, e ambos, uma com a direita e outra com a esquerda. É um jogador que, tecnicamente, é muito evoluído, onde define as
as suas situações de jogo muito rápido e surpreende por muitas vezes os guarda-redes e até mesmo os defesas. Por tudo isto é que não surpreende ver o argentino como titular indiscutível do 11 azul e branco. Neste caso, as surpresas acontecem dentro de campo. Joga sempre no limite do fora de jogo, surpreende por muitas vezes tanto os defesas como os guarda-redes com uma explosão muito rápida, com discernimento muito grande entre as jogadas que faz. Quando a gente pensa que vai dominar, ele gira e bate. Quando a gente pensa que ele vai bater, ele domina. Então, assim, fica um pouco complicado. Está a ter uma grande eficácia, é um jogador de equipa, é um jogador na zona de finalização com uma eficácia tremenda e, de facto, é um jogador com uma atitude muito boa. Lisandro Lopes é dos jogadores do Futebol Clube do Porto mais usados em campo. Conta 428 minutos de jogo em 450 possíveis. 4 dos 6 golos marcou-os nos 2 últimos encontros. Bisou primeiro em Passos de Ferreira e depois contra o Boa Vista. Como já dissemos, os Dragões jogam hoje em Coimbra. A Académica já não vence o Porto há quase 40 anos. Mesmo assim, Domingos Paciência acredita que pode quebrar a invencibilidade dos campeões nacionais. Existem estatísticas incontornáveis como, por exemplo, esta. Há 37 anos que a Académica de Coimbra não ganha ao Futebol Clube do Porto. Domingos Paciência, que até conhece bem o adversário, quer quebrar à 7ª jornada o negro historial dos confrontos com o Dragão. Uma equipa que não ganha há 37 anos ao Futebol Clube do Porto, que é a Académica, portanto, que porcentagem nesta altura é que o Futebol Clube do Porto terá de favoritismo? É muito pouca. Agora, posso lhe dizer que algum dia terá que acontecer, comigo aqui ou com outro treinador, terá que acontecer. Espero que seja comigo e é evidente que ficava satisfeito em ganhar, como ficariam todos os meus jogadores, e seria muito importante para esta altura. O técnico dos Estudantes, que ainda não perdeu desde que assumiu o comando da equipa, vai apostar, como até aqui, numa boa organização coletiva para evitar que seja o Porto a assumir as despesas do jogo. Acima de tudo, a Académica vai, não diria explorar os pontos, vai se calhar bloquear os pontos fortes do Futebol Clube do Porto para que o Futebol Clube do Porto não consiga fazer um jogo à sua medida, um jogo que não seja o Futebol Clube do Porto, acima de tudo, a mandar no jogo durante todo o tempo. Isso era importante para nós. Sarmento, Giano e Paulo Sérgio são baixas confirmadas para este jogo com o Porto. De resto, o treinador da Académica tem todo o plantel à disposição. Depois da derrota em casa frente ao Shakhtar, o Benfica tem hoje pela frente um encontro complicado no Campeonato Nacional. Os encarnados jogam ao início da noite em Leiria. É o regresso a um estádio onde o Benfica fez um dos melhores jogos na época passada. Também aí os encarnados vinham de uma série de maus resultados. Mas na noite de 14 de outubro de 2006, o Benfica goleou a União de Leiria por 4-0. Agora, o Benfica surge no Magalhães Pessoa depois de 5 jogos sem vencer. E para esta noite, Camacho espera muitas dificuldades. Según historia, es difícil siempre para Benfica y que con certeza que van a salir 100% para intentar ganar, porque estos juegos para ellos es un acontecimiento anual si van a ganar un equipo como Benfica. A otros equipos que a lo mejor no le dan la misma importancia, mas Benfica siempre que está a ser rival de estos equipos es máximo rival. José António Camacho também falou da importância de Rui Costa no plantel do Benfica. No sé qué va a acontecer al final, mas ahora mismo Rui está a ser uno de los mejores jugadores de Benfica y es un jugador muy importante dentro del plantel, mas no sé qué va a pasar en la próxima época. Nos convocados para esta noite, Nelson ficou de fora devido à lesão. Romeu Ribeiro e Fábio Coentrão são novamente opção no Benfica. E tal como Benfica, a União de Leiria vive também uma fase de maus resultados. A equipa de Paulo Duarte acredita que vai conseguir a primeira vitória na Liga. O afastamento da Taça UEFA parece não ter afetado a moral da equipa. Já o mesmo não se pode dizer do aspecto físico. É que a partida com o Leverkusen foi intensamente disputada e deixou apenas 72 horas para o plantel do Leiria recuperar do desgaste sofrido. O treinador não esconde a preocupação. Pela primeira vez digo que sim, porque foi notório. Como disse ontem, esta equipa de Leiria
participa já nas competições europeias já há 2 meses e meio. É bom não esquecer isso. Temos vindo a competir sempre quinta a domingo, com interregno de uma semana ou 2. Passámos 2 pré-eliminatórias e, portanto, era natural, era suposto que a determinada altura a equipa viesse a ressentir mais ou menos, ligeiramente ou mais acentuadamente dessa mesma condição física. Paulo Duarte deve por isso mexer no esquema habitual da equipa, por forma a gerir algumas unidades devido a desgaste ou lesão, como é o caso de Alhandra, em dúvida para alinhar frente ao Benfica. As águias, tal como os leirienses, atravessam um momento menos bom. Mesmo assim, o técnico da União quer somar os primeiros 3 pontos no campeonato. A Leiria tem que pensar em ganhar, a Leiria tem que se contentar com uma vitória, porque estamos famintos de vitórias, coisa que ainda não a tivemos, e portanto vamos ter que a procurar. O apetite para vencer o Benfica e conquistar a primeira vitória no campeonato. Lá fora, o Valência perdeu em casa com o Espanhol, o Inter de Luís Figo venceu o Nápoles, mas o destaque vai para os 2 golos de Cristiano Ronaldo frente ao Wigan. Em Old Trafford, o Manchester United goleou o Wigan por 4-0, mas os golos só apareceram na segunda parte. Carleto Esteves abriu o marcador para os Diabos Vermelhos. Pouco depois, Cristiano Ronaldo aumentou de cabeça para 2-0. O internacional português bisou no jogo e fez o 3º para o Manchester. E a 8 minutos dos 90, Wayne Rooney fixou o resultado final. Na Liga Espanhola, já uma surpresa na 7ª jornada. No estádio Mestalla, o Valência perdeu 2-1 com o Espanhol. Dos portugueses do Valência, apenas jogou Miguel e a formação da casa adiantou-se no marcador por Barraja. Os catalães empataram ainda na primeira parte por Riera. E a 10 minutos do final, Luís Garcia fez o gol da vitória para o Espanhol de Barcelona. Em Itália, o Inter de Luís Figo recebeu e bateu o Nápoles por 2-1. Um bis de Júlio Cruz. Ao minuto 20, o avançado argentino fez o primeiro. E ainda antes do intervalo, o mesmo Júlio Cruz fez o segundo golo. O melhor que o Nápoles conseguiu foi reduzir por Roberto Sousa. Em França, o Marselha, adversário do Futebol Clube Porto na Liga dos Campeões, voltou a perder para o campeonato. A formação, agora orientada pelo belga Eric Herretz, leva já 5 derrotas em 10 jogos. Dernis, do Saint-Étienne, marcou o gol da vitória, já para além do minuto 90. Podia ter sido hoje campeão do mundo, mas isso não aconteceu no Grande Prémio da China em Fórmula 1. O britânico Lewis Hamilton abandonou a corrida quando ia trocar de pneus. O título fica assim adiado para a prova do Brasil, o último Grande Prémio da temporada. Este foi o momento da corrida. Tudo parecia controlado, mas na 31ª volta e na estreita pista até às boxes, Lewis Hamilton entrou numa curva com demasiada velocidade, descrevendo-a em linha reta. O McLaren Mercedes ficou desde logo imobilizado na gravilha. Faltavam poucos metros para chegar à boxe. O piloto britânico até liderava a prova. O título de campeão do mundo já estava no horizonte, mas Hamilton foi forçado a baixar o andamento devido ao mau estado dos pneus, em especial o pneu traseiro. Em 2 voltas, o piloto da McLaren Mercedes perdeu a liderança para o finlandês Kimi Räikkönen e esteve muito perto de perder o segundo lugar para o companheiro de equipa, o espanhol Fernando Alonso. Quem aproveitou o erro de Hamilton foi Kimi Räikkönen, que assumiu o comando da prova e nunca mais a largou. O finlandês da Ferrari venceu em Xangai, foi a 5ª vitória da temporada. Fernando Alonso, em McLaren Mercedes, ficou no segundo lugar, seguido pelo brasileiro da Ferrari, Felipe Massa. O título vai decidir-se a 3 na última corrida da temporada, no Grande Prémio do Brasil, a 21 de outubro. Lewis Hamilton tem 107 pontos, Alonso 103 e Räikkönen 100. Sebastián Loeb venceu o Rally da Catalunha. O espanhol Daniel Sordo ficou em segundo lugar. O terceiro mais rápido na prova foi o finlandês Marcos Gronholm. Foi um domínio praticamente desde o início da prova. Sebastián Loeb, ao volante de um Citroën C4, venceu pela terceira vez o Rally da Catalunha, depois das vitórias em 2005 e 2006.
No segundo lugar, na prova espanhola, ficou o piloto da casa Daniel Sordo, também em Citroën C4, a 14 segundos do francês Sébastien Loeb. Marcos Renault, num Ford Focus, garantiu a terceira posição. O piloto finlandês ficou a 40 segundos do vencedor. O português Rui Madeira foi 28º da classificação geral, quarto no Grupo N. O Campeonato do Mundo de Pilotos continua a ser liderado por Marcos Grenoble, com 96 pontos. Sébastien Loeb está agora mais perto. O francês está com 90 pontos. E na terceira posição, Mirko Hirvonen, com 74. E faltam 4 provas para o final do Mundial de Rallys. Hoje, e pelo terceiro dia consecutivo, Vila Real é sinónimo de velocidade. 16 anos depois da última prova, o Campeonato Nacional regressou àquele que é considerado um dos melhores circuitos urbanos do país. Uma manhã repleta de expectativas no terceiro dia da edição número 40 do circuito de Vila Real. O Campeonato Nacional de Velocidade registra a ausência do líder, mas na categoria 2, António Silva necessita apenas de mais 3 pontos que Tiago Marques para garantir o primeiro lugar. A manhã de hoje foi preenchida com treinos cronometrados do ex-troféu Datsun e de uma prova especial de homenagem ao malogrado Manuel Fernandes, herói deste mítico e emblemático circuito. Ainda durante a manhã, lugar para os clássicos, com muitos milhares de pessoas a preencherem o exterior do circuito em toda a extensão. Alguns mais prevenidos e habituados a estas andanças. Entretanto, as corridas, nada, não é preciso. Não, as corridas, isto é tudo junto. Nós comemos e bebemos, olhamos para os carros. Portanto, isto aqui é tudo a 100%, a comer e beber e olhar para os carros, olha. Como podem ver, nós estamos a comer e beber e a ver os carros passarem. Pelo menos a ouvir o barulho. De alguns. A gente já está aqui num grande convívio, começamos 8 pessoas, já somos 15. Portanto, isto agora, o pessoal está a chegar, está a gostar, temos muitos convidados, mas está a correr bem. Muitos, o presunto não vai chegar para todos, já está quase a acabar. Não, mas a gente temos mais 2 na mala. É o presunto flaviense a tentar afirmar-se também em Vila Real. A partir das 14 horas, quase tudo se decide nos 4 km e 600 metros do circuito urbano de Vila Real. As corridas do Campeonato Nacional não retiram emoção à prova que põe fim à velocidade. O Memorial Manuel Fernandes, marcado para as 17 horas. Amália Rodrigues morreu há 8 anos. Em homenagem à diva do fado, houve festa no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Uma homenagem para conhecermos já a seguir a um curto intervalo. Até já. Nesta segunda parte do Jornal da Tarde, retomamos um dos temas que marca a atualidade deste domingo. José Sócrates não lê críticas nas palavras de Carlos César. O presidente do Governo Regional dos Açores disse que há déficit político em relação às regiões autónomas. O primeiro-ministro concorda e diz mesmo que a aposta na autonomia regional reforça a unidade do país. Eu não posso estar mais de acordo com ele. Eu acho que isso é um património cultural do nosso país. A aposta na autonomia regional é uma aposta na unidade nacional. Apostamos mais em Portugal, dando mais autonomia aos Açores e à Madeira. Eu sou um dos principais defensores dessa visão. Acho que ele tem razão, é preciso sempre melhorar essa cultura. Acho que é preciso estarmos sempre atentos e valorizarmos as autonomias e quanto mais pudermos, e agora com confiança, acho que as regiões autónomas têm mostrado que administram bem os recursos, que satisfazem a qualidade de vida das suas populações. Acho que isso é um património político que também não me canso de sublinhar. Não entendeu, portanto, estas declarações como sendo uma crítica ou um reparo? Não, eu, se estivesse na posição de um Presidente do Governo Regional, também sublinharia sempre que pudesse a importância que tem a autonomia para o conjunto nacional. Está em leilão uma das maiores e provavelmente mais importantes coleções privadas portuguesas, aliás. É um acervo raro de mais de 3.500 títulos de revistas e jornais literários que retratam o século XX em Portugal. A biblioteca pertence ao médico e bibliófilo Alfredo Ribeiro dos Santos.
Se de facto há histórias que se mostram pelos livros, a de Ribeiro dos Santos está muito bem contada. Ao percorrermos as prateleiras da exposição, percebemos facilmente que o bibliófilo é mais do que aquele que coleciona livros. Acima de tudo, é um apaixonado, um viciado pela literatura. Eu comprei sempre livros, mesmo quando não tinha tempo para os ler. Foi outra das vantagens. É porque tinha o vício de comprar livros, de adquirir livros. Ribeiro dos Santos fez-se durante 90 anos um consumidor assíduo, conhecedor profundo das revistas e jornais literários, periódicos e manifestos. Uma das pérolas desta coleção e que Ribeiro dos Santos mais sofre em perder é a mítica revista Águia, porta-voz do movimento da Renascença portuguesa. É possível que elas representem, na verdade, as determinadas fases da literatura portuguesa. E é assim que eu começo a fazer o último livro, uma história do Porto, na verdade literária, feita através das revistas que se foram publicando em Portugal. O médico serviu-se sempre ele próprio da biblioteca para escrever e publicar livros e artigos. O conjunto de títulos dispersa-se agora pelos colecionadores e esta era, com certeza, a única garantia de se preservar a memória do que foi uma biblioteca. Eu acho que este é o melhor destino que qualquer biblioteca, boa biblioteca, pode ter. Não se perde a memória dela porque fica feito um catálogo para sempre. Digo-lhe que é uma biblioteca organizada com muito amor, com muita paixão. Há muito que o leilão estava prometido a Manuel Ferreira e há muito também que o Porto não assistia a algo desta envergadura. Mais de 3.500 obras que são documento do percurso histórico, cívico e literário do século XX em Portugal. Tem um lado negativo, tem um lado de tristeza, mas que foi contrariado pela satisfação como eu consegui reunir tantas coisas boas, não é? E permitiu-me dar uma visão também das coisas, na verdade, a rever, é verdade, olha, a revista tal, olha, o livro tal, comprei-o assim, comprei-o assado. O Porto juntou-se ontem à noite para cantar Amália. 8 anos depois da morte de Amália Rodrigues, mais de 20 coletividades da cidade decidiram prestar uma homenagem à diva do fado. Dos sucessos que espero ir fortunado. Amália Rodrigues morreu há 8 anos, mas a voz da diva do fado continua bem viva na memória de muitos. Esta foi uma noite para o Porto cantar Amália. Esta ideia partiu do princípio em que a maior parte das pessoas que esta noite vão pisar o palco já cantam Amália, cantam de uma forma não profissional pelas coletividades espalhadas pela cidade do Porto, e então tivemos a ideia de dar-lhes a oportunidade nesta noite especial se reunirem aqui no centro da cidade do Porto para cantar Amália e para também lembrar que o fado existe um pouco por toda a cidade do Porto. Mais de 20 coletividades da cidade lembraram Amália Rodrigues, numa noite que teve também convidados especiais. Que estranha forma de vida tem este meu coração. Para mim, a Amália foi uma grande cantora, na medida em que tinha tanta facilidade de cantar tudo. Não cantava só fado, cantava, agarrava numa canção francesa, cantava, numa canção inglesa, cantava, até japonesa ela cantou. Portanto, quando isso acontece, eu acho que está muito para além do fado. E só realmente uma grande voz é que pode fazer uma coisa dessas. A noite foi longa e de fado, porque esta era a língua oficial da maior embaixadora de Portugal no mundo, Amália Rodrigues. Eu sou fadista, eu sou saudade, eu sou cigarra. Bebo meu vinho em mil transas. No fim deste Jornal da Tarde, tempo ainda para as previsões da meteorologia, que são de céu pouco nublado a norte. É o resto um cenário que se vê no norte e centro de Portugal continental. Porto com máxima de 22 graus, Bragança chega aos 23 de máxima, nas Penhas Douradas a máxima prevista é de 17 graus.
Como disse também, no centro de Portugal continental estão previstas poucas nuvens, com exceção do interior. Porto Alegre e Évora têm previsão de céu muito nublado. Muitas nuvens também a sul, Faro com máxima de 25, Beja chega aos 27 graus de temperatura máxima. Para os Açores, com exceção do grupo ocidental, há previsão de céu pouco nublado, máximas entre os 23 e os 24 graus em todo o arquipélago. Muitas nuvens previstas para a Madeira. No Funchal, os termómetros devem chegar aos 25 graus de temperatura máxima. O Jornal da Tarde fica por aqui. Boa tarde. Continuação de um ótimo fim de semana.